Premonição 6 acabou de ser lançado em 2025, aproveitando a fama dos novos filmes do Pânico e aproveitando essa onda de terror teen dos anos 2000 que está ganhando uma revitalização agora, para a alegria de muitos e para a tristeza de outros que cresceram nessa época e sabem que é muito difícil, se não impossível, reproduzir o mesmo feeling da época, até porque hoje em dia já não existem mais locadoras, então não tem como você ir na locadora e perguntar a opinião do cara da locadora sobre aquele filme novo. Mas é para isso também que existe o meu canal aqui, e claro que eu ia ter que fazer uma review de toda a franquia Premonição. Para quem ainda não assistiu Premonição 6, a minha review aqui tá aqui em cima para você conferir antes de continuar esse primeiro vídeo, que será sobre Premonição 2000, o primeiro filme que deu início a essa coisa toda. Então já se aconchega na cadeira, pega alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, porque o vídeo hoje está repleto de informação e eu sei que vocês vão gostar bastante. Para começar, a Premonição é um produto do seu tempo, que foi escrito inicialmente para ser um grupo de pessoas ali que se encontrariam em um avião, que sobreviveriam a uma catástrofe, mas isso foi mudado para um grupo de escola para fazer o filme com adolescentes e farmar na tendência que estava fazendo sucesso na época, com filmes como Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, que também está ganhando mais uma sequência e que com certeza vai ganhar vídeo aqui quando sair. Mas Premonição tem uma característica muito forte de filmes dessa mesma época, também presente em survival horrors de PlayStation 1, por exemplo, que atingiram seu boom em 1999 com jogos que eu gosto bastante, sendo um deles o meu favorito, Galerians, que um dia vai ganhar vídeo aqui, por mais que seja um jogo de videogame, assim como já aconteceu com Parasite Eve anteriormente. E falando dessa característica positiva, o elenco de Premonição parece mais uma tela de escolha de personagem de um jogo da época, porque cada um é tão característico, cada um é tão diferente um do outro, começando ali com o protagonista, né, o Alex, com aquele topetinho clássico da época, quem viveu sabe, e com uma personalidade completamente paranoica. Talvez isso tenha dado start ali àquela premonição, até porque ele nem tirou a etiqueta da mala, porque segundo ele, já que a mala tinha sobrevivido a uma viagem, era melhor não tirar a etiqueta. Ó, o avião passando, é um sinal. E uma coisa que chama atenção é que esse filme foi lançado no ano 2000. Agora, vocês já pararam para imaginar que se demorasse um ano a mais para ser lançado esse filme, que ele não seria lançado por causa do que aconteceu em 2001? Pois é. E uma das características legais é que nessa época você podia viajar de avião numa boa, ir para Paris, e eles só iam perguntar se você recebeu algum pacote de estranhos há pouco tempo. Seguindo dos colegas de classe, Todd, que é o cara mais engraçado ali, com o seu irmão que não sobreviveu, e eu só vou falar aqui dos personagens que saíram do avião, tá? Até porque quem ficou, que se exploda. O Billy, que as únicas características mais proeminentes ali são que ele é o cara que está sempre no lugar errado na hora errada e que ele é fã dos New York Rangers, porque ele tá ali com aquela camisa o tempo todo naquela cena inicial, a mais icônica. Depois disso nós temos o Carter ali, que é um dos personagens brigões, ele que puxa a briga, causa a confusão que acaba fazendo com que todos aqueles sobreviventes saiam do avião para início de conversa, porque ninguém acreditou no Alex quando ele começou a gritar que o avião ia cair ou explodir. Eles simplesmente começaram a brigar e saíram do avião porque o capitão simplesmente falou: vocês estão fora do meu avião. Lembrando que o Billy foi empurrado mais uma vez, estando no lugar errado na hora errada. E a Claire, que saiu do avião porque acreditou no Alex, já que ela estava sentindo alguma coisa estranha ali. O mais estranho da Claire aqui é o nome dela, que é Claire Rivers, que seria traduzido para Rios Claros ou Claros Rios, que é muito esquisito. A gente também tem a professora, que era a pessoa que estava liderando ali aquela excursão para Paris e que é a que se sente mais culpada, porque ela mandou o colega dela ir no avião para ela ficar ali e cuidar daquela confusão toda. Não esquecendo, é claro, da Terry, a namorada do Carter, que tudo que ela queria era viver a vida dela. E a história de Premonição é bem autoexplicativa pelo seu título em português, até porque o título em inglês é Final Destination, seria Destino Final. Mas nem por isso o roteiro é assim tão original. Na verdade, tem um filme chamado Soul Survival, O Único Sobrevivente, que conta uma história muito parecida, saiu bem antes de Premonição, lá em 1984, e nele a gente segue a personagem Denise, que sobreviveu a um acidente de avião, exatamente igual, e agora ela está sendo perseguida pelo ceifador sinistro em pessoa, porque ele está usando cadáveres ali de pessoas e enviando umas espécies de zumbis para dar cabo dessa personagem. Esse é um filme muito legal, vale muito a pena,
principalmente pelo jeito que eles mostram ali como a morte age. Quais são os planos do ceifador sinistro. Eu detesto os vivos, danem-se todos! Bom, depois daquela terrível tragédia com o avião, tendo os sobreviventes ali sido o Alex, o Carter e todo aquele pessoal que eu já falei, a gente tem a primeira eliminação do filme. Quando eu digo eliminação, é porque eles estão sendo vítimas da morte, do personagem oculto que é a morte. Para quem já assistiu meu vídeo sobre Premonição 6, vocês vão perceber em toda essa franquia, ao longo de todos esses vídeos, como a morte tem intenções claras e como ela é um personagem com uma intenção, com uma aura, até aparecendo às vezes como uma sombra escura, principalmente nesse primeiro filme. E a primeira vítima é o Todd, que perde a sua vida ali no banheiro de uma forma parecendo que ele quis tirar a própria vida. E essa primeira morte é muito importante para uma teoria que eu vou contar lá no final do vídeo, principalmente porque a morte do Todd já havia sido prevista, primeiro por causa da abertura do filme, onde a gente vê um boneco pendurado pelo pescoço, mas que também tinha sido prevista pelo próprio Todd, porque ele faz um movimento de estrangulamento com as próprias mãos enquanto estava dentro do avião, antes, na premonição do Alex. Seria essa uma premonição do que realmente ia acontecer com ele e não explodir junto com o avião? Bom, o pai do Todd fica ali muito transtornado porque ele tinha acabado de perder um filho, porque o Todd tinha um irmão que ficou no avião e agora ele culpava o Alex porque dizia que o Todd tinha feito aquilo consigo mesmo porque estava se sentindo culpado. O Alex fica muito nervoso, fala que não aconteceu isso porque não fazia sentido do ponto de vista do Alex e ele vai até a funerária para verificar o corpo do Todd. Ele faz isso junto com a Clear e essa é a primeira introdução que a gente tem ao personagem do Tony Todd, que é excepcional. Eu realmente gosto bastante do ator, gosto bastante da dublagem dessa época também, que eles usavam, se não me engano, o dublador do Sylvester Stallone, mas a voz dele é muito icônica, então se você assistir em inglês, você vai ter uma experiência tão agradável quanto. E aproveitem, porque são raríssimas as vezes que eu acho a dublagem tão boa quanto o áudio original. Mas é dessa interação com o Tony Todd que a gente é apresentado ao plano do ceifador sinistro, que ele estaria tentando limpar os traços dele, corrigir o erro, porque houveram sobreviventes onde não deveriam ter havido. E agora o ceifador sinistro caçaria cada um deles na ordem em que era para eles terem morrido. Pouco tempo depois estão o Alex e a Clear sentados em um lugar e o Alex fala, mas quem sabe se o motivo da gente ter sentado aqui não iniciou uma cadeia de eventos que vai culminar na morte de um dos nossos amigos ou no próximo da lista. Nessa parte do filme eles ainda não sabiam que a morte estava seguindo cada morte de acordo com o que aconteceu no avião. Mas olha só como o humor desse filme é involuntário, porque aconteceu exatamente isso. Lembra da Terry, namorada do Carter? Então, é aqui que acontece aquela cena icônica do ônibus atropelando ela, porque é assim que ela perde a vida logo depois de terminar com o Carter, porque ela não aguentava mais ele brigando com o Alex o tempo todo. Para vocês verem como a morte é sarcástica, como o ceifador sinistro é engraçado, como ele é maligno. E se você não achou isso engraçado, logo depois o Alex descobre que eles estavam morrendo na ordem que eram para eles terem morrido no avião. Então ele descobre que a próxima será a professora, que acabou saindo do avião e que está totalmente devastada, falando com, se não me engano, o psicólogo dela, na casa dela, enquanto arruma as coisas para se mudar. E é nessa hora que ela fala no telefone que não consegue nem olhar mais para o próprio jardim sem ficar com medo, abre a cortina para olhar para o jardim e tá o Alex lá andando sorrateiramente, o que é uma cena muito engraçada. Mostrando que o primeiro filme ele tinha bastante humor sim, por mais que tentasse se levar um pouco mais a sério. A professora avisa o FBI que já estava investigando o Alex para início de conversa, porque é muito estranho ele ter simplesmente previsto que o avião ia explodir. Mas logo depois que ele é liberado pelo FBI, porque eles não têm motivo para manter o Alex lá, ele corre até a casa da professora e encontra um cenário devastador. Ele entra, deixa provas em todos os lugares, pega uma faca que acabou caindo no peito da professora e deixa pegadas ali que se formaram com o sangue dela. E quando o Alex está saindo da casa da professora, o Billy, mais uma vez andando de bicicleta à noite, na hora errada, no lugar errado, vê o Alex saindo de lá e a casa explodindo, mostrando mais uma vez que a morte tem um bom humor absurdo e o ceifador sinistro estava esse tempo todo tentando incriminar o Alex. Por quê? Talvez por tédio, porque a morte tem um bom humor, eu não sei. Logo depois disso, o filme fica um pouco mais terror teen, porque o Billy e o Carter se encontram com a Clear lá no memorial, onde o Carter tenta gravar o nome da namorada dele no memorial e não consegue. O que isso diz?
Eu acho que isso é mais um motivo para a gente imaginar que todas as mortes estão acontecendo exatamente como elas deviam acontecer e que é tudo a morte só brincando com eles. Porque a partir do momento que o Carter não consegue gravar o nome da namorada dele no memorial, isso indica que não era mesmo para ela ter morrido no desastre de avião, mas sim atropelada pelo ônibus. Isso também é corroborado com o terceiro filme, já que as previsões das mortes que viriam depois da montanha-russa são previstas nas fotos das pessoas que estavam marcadas para morrer. Então todos os personagens se reúnem dentro do carro, o Carter fica completamente transtornado porque ele acha que ele é o próximo, começa a entrar em negação, enquanto isso ele acelera o carro e acaba colocando no trilho do trem, querendo dizer que ele tem o poder de decidir quando ele vive e quando ele morre, e não uma força sinistra, muito menos o Alex que estava prevendo tudo aquilo enquanto acontecia, porque para olhares mais atentos, vocês podem ter percebido que de repente ele olha e ele está sem o cinto, mas ele olha de novo e está com o cinto. Por quê? Porque isso foi uma previsão de que a morte do Carter teria a ver com o cinto. E teria mesmo, porque o carro, além de não ligar, o cinto também prende e ele é salvo pelo Alex. O que acontece logo a seguir é uma das cenas mais icônicas do filme, na minha opinião, depois da explosão do avião, é claro, que é a morte do Billy, que é o primeiro gore da franquia. Eu quero lembrar para vocês que nos anos 2000 a gente já não estava acostumado com essa quantidade absurda de gore em filmes até de comédia. Porque uma placa de metal sai voando e corta o Billy daqui pra cima. E se vocês conhecem o Peter Jackson, se vocês conhecem a cinematografia do diretor antes do Senhor dos Anéis, vocês vão saber que isso é uma referência claríssima ao filme Náusea Total. Então todas as vezes que vocês verem algum personagem com a cabeça cortada daqui pra cima, tenham certeza de que muito provável isso é uma referência à Náusea Total, uma das pérolas de fãs de terror. E se você gostou desse tema, comenta aí embaixo que você quer vídeos a respeito desses filmes trasheiros que eu conheço. Então agora que o Carter não está mais na lista da morte, ele pulou para o fim, já que ele foi salvo pelo Alex, pulou e foi pro Billy, que infelizmente perdeu a vida. Alex acha que agora é a vez dele, então ele vai se esconder em uma cabana cheia de quinquilharia, se não me engano, do pai biológico da Clear. E toda essa sequência na cabana é muito engraçada. Por quê? Porque o Alex está lá tentando se proteger das possíveis coisas que podem matar ele. Então ele decide comer atum em uma lata, que tem um perigo por si só. Primeiro, ele podia morrer por causa de um espinho esquecido dentro da lata. Ele podia morrer por causa de alguma rebarba. De repente ele vai abrir e voa no pescoço dele. Qualquer loucura dessa. Mas o que o Alex constata é a coisa mais engraçada do filme todo, na minha opinião. Porque depois de um efeito dominó ali, cai literalmente uma picareta em uma porta que podia ter rachado o crânio dele com toda certeza. Ele consegue fechar a porta a tempo. Então ele pega um pequeno anzol que caiu ali perto da porta, olha para o anzol e constata: tétano. É assim que a morte quis me matar. Tétano. Ele ignora completamente que ele quase teve o crânio rachado por uma picareta ou aquele negócio que a galera usa para escalar, porque toda essa cabana é toda em volta de coisas de esportes, é por isso que ela é tão perigosa. Pra mim essa é a cena mais engraçada do filme por causa da sua absurdidade, da sua constatação de, nossa, é tétano. Então o Alex constata que porque ele não mudou de lugar depois de ter visto a premonição, fez com que ele não seria o próximo, mas sim a Clear. Eu acho isso completamente absurdo porque eu acho que o que vale é a premonição. Se na premonição ele mudou de lugar, se na premonição ele seria o próximo, então ele seria o próximo e pronto. Não tem dessa de, ele não mudou de lugar depois que ele viu a premonição e decidiu não mudar de lugar, então logo ele não seria o próximo. Isso não faz sentido, porque senão a morte consideraria que ele sair do avião significa que não é para ele morrer mais. Isso não faz o menor sentido. Eu não sei se ficou claro para vocês entenderem, mas é como se depois de ter visto a premonição, ele tenha decidido sair do avião ao invés de trocar de lugar, que tinha duas personagens ali que pediram para ele trocar de lugar, e por causa disso ele não seria mais o próximo, sendo que na premonição ele havia sim trocado de lugar. Mas tudo bem, porque daí a gente parte para a parte final do filme, onde a Clear está com medo de morrer por causa de uma tempestade que está acontecendo, enquanto o Alex foge do FBI, com direito até a perseguição de caiaque, o que é muito engraçado. Lembrando de novo como esse filme é engraçado. Depois de cenas muito heróicas ali, o Alex consegue salvar a Clear e a gente tem um salto no tempo de 6 meses depois, onde esses 3 personagens vão para a França e terminam o ciclo. O Alex meio que esqueceu ali, ele esqueceu que a morte pulou ele,
meio que ignorou o fato dele ainda estar vivo, mas em Paris ele decide começar a pensar sobre a lista da morte e o Carter fala casualmente para ele que provavelmente voltou pro Alex e agora ele seria o próximo. Ele fica em desespero, ele vê um sinal de que ele seria o próximo, ele vai voltar pro hotel, mas ele é salvo pela Clear de ser atropelado por um ônibus. É quando ele é realmente salvo de um letreiro que estava para cair nele pelo Carter. E o filme termina com eles gritando coisas uns para os outros e o Carter falando, então quem é o próximo? Enquanto um letreiro vem em direção a ele, fazendo com que o final desse filme seja extremamente icônico e chega a dar calafrio só de falar, porque na hora que você vê é muito impressionante. Então sim, o primeiro Premonição é um filme excepcional, um dos meus filmes favoritos dos anos 2000, principalmente pelo tema de terror adolescente e essa coisa do ceifador sinistro ser o serial killer, o que é muito engraçado. Mas isso não significa que eu não tenho críticas a esse filme, porque nesse finalzinho tiveram algumas coisas ali que eu não gostei muito, principalmente eles terem ido para a França 6 meses depois e parece que todos eles são amigos agora, sendo que o Carter e o Alex eles estão brigando ao longo do filme todo, chega no final de repente eles são amigos. Eu sinto que falta alguma coisa, faltou alguma coisa para ter acontecido para eles pararem com as animosidades. Outro ponto que eu também não gosto muito é porque o FBI simplesmente parou de investigar ele, mas a resposta para isso é muito clara. Na verdade, existe um final alternativo para esse filme, onde o Alex morre na hora que ele pega lá o cabo de energia, ele é eletrocutado e de repente a Clear, depois deles terem um envolvimento romântico muito intenso que também foi cortado do corte final do filme, ela tem um bebê. E esse final foi simplesmente cortado por ser ruim, por ser muito novelesco. Eu esperava que eles tivessem feito isso no Premonição 6, mas tudo bem. Mas o que aconteceu foi que eles não conseguiram explicar direito porque o FBI saiu da cola do Alex nesse corte que ficou o final real do filme. Outra coisa que pode também não ter ficado muito claro é por que esses dois investigadores estão tão na cola assim do Alex. O que explica isso é que Premonição, na verdade, o roteiro original que deu origem ao filme era um episódio de Arquivo X. Então vocês podem imaginar que esses dois investigadores do FBI eram o Mulder e a Scully. E com certeza eles não colocaram os atores que interpretavam esses personagens na série, porque roubaria demais a cena. Mas agora sobre aquela teoria que eu prometi pra vocês que eu ia contar, de que todas as mortes aconteceram como deveriam ter acontecido, porque nenhum deles ali enganou a morte, nenhum deles sobreviveu e todos eles morreram porque era pra eles terem morrido daquele jeito mesmo. O que corrobora essa teoria? Pois bem, o principal ponto nesse primeiro filme é a morte do Todd, que foi prevista por ele mesmo dentro do avião, mas principalmente pelo terceiro filme, onde todas as fotos tiradas pela protagonista prevêem as mortes dos personagens que encontrarão seus fins exatamente como foi previsto nas fotos ao longo do filme. E o mais importante é que essas fotos foram tiradas antes do acidente que eles sobreviveram, digamos assim, que seria o acidente da montanha-russa. Eu gosto bastante dessa teoria. Uma das maiores falhas que dizem que tem essa teoria é de por que o ceifador sinistro, por que a morte faria uma coisa assim, porque ela torturaria algumas pessoas fazendo elas acreditarem que sobreviveram por alguma coisa do destino, ou até daria premonição para essas pessoas que já sairiam do lugar para início de conversa. Mas eu acho honestamente que a melhor resposta para isso é tédio, assim como foi com Death Note, que o Shinigami só deixou cair o caderno porque ele estava simplesmente entediado e queria ver o que ia acontecer. Para mim, a morte do universo de Premonição também estava meio entediada e queria torturar ali alguns adolescentes dos anos 2000. Mas ainda bem que a morte estava entediada, porque é graças a isso que a gente tem essa franquia maravilhosa de terror adolescente e um dos melhores filmes dos anos 2000. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.